Salve, salves! CFS 2024, aí vamos prosseguir. Assunto de extrema importância atual aí. Casal de militares, olha só a importância. Casal de militares e a ocorrência de crime no ambiente doméstico. Quais as teorias? Nesse ponto aqui, senhores, nós vamos falar sobre a primeira parte, as teorias doutrinárias. Depois nós vamos falar sobre a jurisprudência. E vamos ser bem rápido para a gente não perder tempo, né? Vamos avançar, então. Avançando aí nesse ponto, nós temos a seguinte situação. Nós temos três teorias a respeito. A primeira teoria fala o seguinte. Ela fala que qualquer fato delituoso ocorrido entre casal da ativa, né, quando tendo marido e mulher como agente, será crime militar. Por quê, senhores? Porque o artigo 9º, inciso 2º, a linha A, fala que qualquer situação envolvendo militar da ativa contra militar da ativa será considerado crime militar. Mas, como se envolve questão familiar de casal, teria uma situação da aplicação da Lei Maria da Penha. Mas, para essa teoria aqui, não deve ser aplicado a Lei Maria da Penha. Deve ser privilegiada somente a justiça militar. Essa tese privilegia a justiça militar. Não há que se falar, olha só, essa primeira teoria fala o seguinte, não há que se falar na mulher como parte mais fraca a merecer tutela especial, sendo que independe do local onde se cometa. Lógico, né? Não depende do local, por quê? Porque o simples fato de ser militar da ativa contra militar da ativa já atrai a justiça militar. Pois, nesse caso aqui, há reflexo na disciplina e na regularidade da instituição. Primeira teoria. Segunda teoria fala o seguinte, olha só, eventuais fatos delituosos no ambiente familiar e doméstico entre casais militares, por se tratar de problema afeta o quê? A intimidade e a vida privada dos militares sem nenhuma, olha só, sem nenhuma relação com a regularidade militar, aqui aplicar a lei penal militar nesse cenário poderia gerar danos irreparáveis à regularidade da instituição familiar. Então, olha só, essa teoria aqui, ela já fala o seguinte, ó, não deve ser aplicada à justiça militar. Nesse caso aqui, deve ser aplicado o quê? Deve ser considerado crime comum, né? E deve ser aplicada a totalidade da lei penal militar. Estou começando a entender. Então, para essa teoria, deve ser aplicado a teoria como crime comum e a Lei Maria da Penha. A terceira teoria, ela vai flexibilizar. Ela vai falar o seguinte, ó, via de regra, né? Via de regra, os fatos delituosos cometidos entre casal militar trata de crime militar, porque os dois estão na ativa, mas esse crime militar é um crime impróprio, né? E deve ser aplicado a Lei Maria da Penha na sua parte protetiva. É uma teoria que vai conciliar a Lei Maria da Penha pela Justiça Militar, né? Olha só, essa aqui ela vai conciliar. Essa aqui fala que seria crime militar, mas devemos aplicar também a Lei Maria da Penha. E quem vai aplicar a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha vai ser aplicado o próprio juiz auditor, né? E para o Conselho de Justiça. Estou começando a entender. E agora, senhores, qual é a visão do tribunal, né? Nesses casos aqui, qual é a visão do tribunal? Vamos ver agora.
Olha só esse caso aqui, senhores. Esse caso aqui, uma soldado feminina foi acusada de homicídio contra o seu marido, um tenente-coronel, né, da mesma corporação. E aqui ele fala o seguinte, ó, compete a tribunal do júri. Olha só, não é militar da ativa contra militar da ativa, mas aqui o STF desclassificou, descaracterizou o crime militar. Falou, não, compete o tribunal do júri. Por quê? Porque ele falou que não tinha nexo de relevância com a atividade castrense. Olha só a exigência que não está previsto na lei, mas é uma exigência jurisprudencial que traz a exigência de ter relação com a atividade castrense. Ele falou o seguinte, os militares, assim como a pessoa, têm uma vida privada, familiar e conjugal. Em causa, embora a paciente e a vítima fossem militares, nenhum deles estavam de serviço, mas a lei não precisa estar de serviço, mas a jurisprudência tem cobrado isso aqui. E o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração. Também a lei não fala, mas a jurisprudência tem cobrado. Sendo certo que o motivo, a intenção do crime foi motivado pela falência, né? A falência do casamento entre ambos, bem como o intuito da paciente de substituir a pensão alimentícia cessada judicialmente por pensão por morte, né? Vamos avançar aí. Temos esse outro caso aqui, ó, já no outro sentido, né? Aqui houve também uma situação de violência doméstica praticado por militares das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. E qual foi essa situação? Ó, crime praticado por militar contra militar em situação de atividade, agora nós sabemos que é da... Agora nós temos o seguinte da ativa, né, em lugar sujeito de administração, inevitavelmente atrai a competência da justiça castrense, né? Aqui, ó. Aqui ele falou o seguinte, apesar da alegação defensiva, no sentido de que os acontecimentos se deram no ambiente familiar e até mesmo na intimidade do casal, eles também tiveram o desdobramento na caserna. Por quê? Porque a ofendida estava de serviço na OM e na presença de outros militares, o que inevitavelmente atrai a competência para a justiça especializada, a justiça militar, né? Vamos lá. E aqui, senhores, vamos falar na próxima situação, essa questão dos crimes dolorosos contra a vida, muito importante também. Então, fique atento aí. Estuda, fosse honra.